Bem-vindo todos e todas as mentes pensantes do agro que sempre nos acompanham aqui nos nossos episódios. E hoje temos mais uma rodada de uma conversa extremamente agradável. Eu tenho a grande vantagem de ter grandes amigos e bons amigos e do nível intelectual sempre elevado que faz a gente crescer cada vez mais. Meu pai sempre falava, anda com as pessoas certas que elas vão te ajudar a entender melhor a vida. E eu, como sou muito curioso e gosto de trazer essas curiosidades aqui para a nossa audiência, um dos assuntos que permeia minha vida desde a minha adolescência é a genética. Porque lá em 1984, lá no meu pequeno empreendimento, lá que eu cuidava da família, um sítio que era do meu avô, eu estava com um problema lá já de consanguinidade, aí me falaram que a genética podia me ajudar, a inseminação artificial, e eu lá, com meus 15 anos de idade, comecei a tatear lá em 84 esse setor. E hoje, para minha satisfação, eu sou amigo de um dos maiores geneticistas do planeta hoje, mas hoje aqui, quem vai estar aqui não é o geneticista, é meu amigo Cláudio Magnabosco. Obrigado pela oportunidade da gente trocar essa ideia aqui e ajudar um pouco a nossa audiência que está preocupada em criar um novo modelo do agro, da pecuária, para a gente ver como é que a gente usa melhor toda essa evolução tecnológica que a gente vem tendo ao longo desses últimos anos, né? Que eu vejo que muitas das dores que nós estamos vivendo, a gente não precisaria estar vivendo, tá? Então, te dou as boas-vindas, te agradeço a oportunidade de estar aqui conosco no nosso programa para a gente conversar um pouco sobre isso. E eu queria, já dando essas boas-vindas, te convidar para você falar um pouco de como é que foi essa história do Cláudio, cara, para chegar até hoje, nesse grande especialista, nesse nome referência que é hoje. Onde é que começa? Vamos dar um pouco aqui, contar um pouco de história para a turma aqui, que acho que é importante para pontuar da onde sai o Cláudio, por onde ele passa, né? Onde é que essa família começa, onde é que você nasce, como é que isso aconteceu para chegar até hoje. Gilson, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo, né? Porque aqui não tem instituição, não é nada. E é só um bate-papo entre amigos e algumas reflexões, inquietudes, opiniões, anseios. Nenhuma verdade absoluta, né? Aqui só tem as nossas verdades, que são nossas só. Se a sua cabeça não for uma esponja, for uma pedra, não mudar nunca, então você morreu, né? Essa é boa essa. Entendeu? Então, bom, eu venho de Minas Gerais, mineirinho, de uma família de empresários. Triângulo Mineiro, né? Triângulo Mineiro, Uberaba, empresário, tinha gado de corte também, e empresário do ramo automotivo, né, concessionárias e tal. E meu pai sempre falava assim para mim, estuda, estuda. Não quero você perto de mim, não. No bom sentido. Lógico, eu entendo bem. E aí eu fui pro mundo, né? Pulando, faculdade desde muito cedo, muitas oportunidades assim de estudo e trabalhando e com aquela meta. Deu certo, estou saindo, formei, terminei a faculdade, zootecnia em Uberaba. Agradeço muito. Ou seja, sido aluno da FASU. Ou seja, o tal da pecuária está na sua veia, está no berço já. Há muito tempo. E vendo tudo acontecer, né? A BCZ ali do lado, estágio na BCZ, plantão a BCZ ela é fundada em que década? Ela é a antiga Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, né? Eu posso errar a data, mas... Não, mas mais ou menos. É 1920, na década de 20. Antiga Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, que posteriormente virou a Associação Brasileira de Criadores. Ou seja, nós temos aí, então nós temos um século de movimentação. Um século de movimentação, um século de trabalho aí na forma de associação com o Zebu, mas as importações do Zebu, né, começaram a acontecer no final do século XIX,
E depois, no início do século XX, o pessoal lá do Rio de Janeiro, o pessoal da... Vou errar nome, Não, mas não posso preocupa. errar a data, mas os primeiros eram animais de zoológico. Ó, vem ver o boi E indiano. olha que curioso, né? Quando Né? você fala isso, o movimento dos frigoríficos, né? Quando a gente migra do modelo de matadouro para frigorífico, ele é do início do século XX. Sim, os ingleses, Em né? 1915 ali, os ingleses começam a acompanhar com o Exatamente. pastoril ali, depois o Anglo vem, Wilson. a Swift e a Armour, que eram separadas, a Wilson, e sempre uma coisa está ligada na outra. Esses Nada momentos não... acontece por acaso. Né? Nada, nada. Isso aqui é importante, viu? A gente explorar isso. Porque, por exemplo, olha só, região, Triângulo Mineiro. Década do seu nascimento, se não me engano, é década de 60. Isso. O Brasil está numa grande transformação, né, econômica, saindo do milagre, 50 anos em 5, entrando no milagre econômico da época do regime militar, Isso. industrializando, fazendo usina, saindo de uma agricultura. Olha só, aquela agricultura daquela época, cara, país importador de alimentos. Totalmente importador. Agricultura de subsistência Totalmente e a gente importador. importava arroz, Importava arroz, carne. importava carne. Então nós Lembra das nascemos carnes nessa década. enlatadas? Nós nascemos nessa década. Exatamente. E olha que coisa. Mas beleza, continua aí a trajetória. Faculdade, depois da faculdade. Faculdade, deixa eu ver onde foi. Aí depois fui para passei um tempinho em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, lá na Embrapa Gado de Corte, naqueles uns contratos prazos determinados. Tinha lá, fiquei um ano e pouco. Aí em 86 eu fui para Ribeirão Preto. Quem me acolheu foi o professor Raizo do Lobo, na USP, Eu admiro no muito. departamento de genética. Pessoa maravilhosa. Adoro ele. Eu sou um fã dele. Brilhante, um cara diferenciado, um cara perseverante, um cara que faz a diferença na vida das pessoas. O Raizildo é isso, né? Aposentou agora. Depois disso, a gente evoluiu no mestrado, fomos para os Estados Unidos, voltamos. Só porque E eu aí? gosto de data. A década de 80, você falou que esteve em Mato Grosso. Então, olha só, tem esse movimento do Mato Grosso do 85 e Sul. 16. Olha só, Não, isso é plano cruzado plano 1 e cruzado. 2 eu peguei. Isso é Plano importante. cruzado Confisco 1 eu de peguei. boi. Não, e outra coisa, eu saía de Uberaba para ir para Campo Grande, passava Bataguaçu, à direita tinha um pessoal que furava o bloqueio dos fiscais do Sarney. Então você tinha o boi no pasto, a gente ia lá e comprava as carnes e levava Sabe por que para Campo Grande. Enchia um Monza, hatch, Monza, sapo, que carro, hein, rapaz? carrão, o meu era 1.6. Aí enchia aquele porta-mala e eu levava as carnes para Campo Grande. Eu tô te perguntando isso porque hoje, cara, pro pessoal, pra nossa audiência mais nova, eles não tem nem noção do que nós estamos falando, mas pro pessoal da nossa faixa acima, vai lembrar bem. Nossa. E eu falo, se nós estamos até hoje nesse setor, cara, eu chamo de sobrevivente. Sim. Porque, cara, quando a gente olha para trás e vê o que nós passamos... Aquele plano, quando o Sarney assumiu, né? Na realidade assumiu, não foi eleito por nada. Então... Morre o Tancredo, vem do movimento direta já e chega o Maranhense lá. Aí o Sarney entrou e tal, corda ali, corda aqui. Aí o ministro da Economia era o Funaro. Dilson Funaro. Precisava de um choque, um plano na economia. Aí veio o Cruzado 1, bloqueou tudo, né? Tabela de preço. Tabela de tudo, ágio daqui e tal. Você comprava carro, comprava as coisas com um ágio monstruoso. Aí depois deu uma laceada, depois veio o Cruzado 2, aí bagunçou tudo, né? Aí isso tudo aconteceu, movimento entre 86, final de 85, 86. Em 86 ele toma posse. Isso. Tem eleição de governador no final do ano. Não, ele tomou posse em 85. 85. Então. Final de 85, ele tinha que fazer alguma coisa. Aí faz o plano cruzado. Faz o plano cruzado. Que era para ter durado 3 meses. Seguraram até o final do ano por causa da eleição de governador. Exatamente. Elegeram 22 dos 23. Exatamente. O PMDB elegeu 22 dos 23 candidatos. Exatamente. 86. Aí foi essa época. E você vai para os Estados Unidos quando? A primeira vez foi em 87. Olha só. Aí volta, fica um tempo lá, volta. Você esteve aonde lá nos Estados Unidos? North Carolina e Flórida. Nesse primeiro momento. E nessa época, assim, né, o que você via sendo discutido lá no meio acadêmico, no meio da pecuária? O que estava se discutindo lá? Que essa era a época de implantação dos microcomputadores. Essa fase aí nós estamos falando, véspera da queda do Burj Berlin.
véspera da Constituição nossa de 89, que o muro caiu em 88, a Constituição é de 89. Essa aí, se não me engano, é a época do Reagan. Sim. Né? Então tinha Reagan entrou em 84. tinha o Gorbachev lá na Isso. União Soviética e o Reagan então fazendo um movimento todo que a gente vê que deu desdobramento. Lembra da frase clássica? Mr. Gorbachev, destroy this wall. Exatamente. Que caiu em 89. Aí, tô lembrando agora, foi na época do Congresso Mundial de Genética que o Dr. Moura Duarte, Francisco Alberto Moura Duarte, chefe do Departamento de Genética, já falecido, trouxe essa reunião, Congresso Genético Quantitativo do Brasil, e eu me lembro que eu tive que sair à noite procurando Zantac, que na realidade é um Antac, uma gastrite de um americano fantástico chamado Eugene Eisen, um grande mestre. Enfim, nessa época nós discutimos, começávamos a conhecer modelos animais, só que ninguém rodava isso nessa época, não tinha como implementar esse tipo de análise que hoje é corriqueira. Nós estávamos discutindo o que poderia ser um dia, né? No entanto, apesar da teoria do Dr. Henderson de 44, com os modelos animais, teoria de modelo misto existir desde 44, nós não tínhamos máquina para isso tudo. Com grande conjunto de dados, não tinha. Aí, o que aconteceu? Aliás, essa é a década que o microcomputador começa a se espalhar. E na realidade, Ele é lançado na década a primeira, de 80, na década de 80 que ele começa a aumentar, mas com a capacidade de processamento baixa, tinha muita dificuldade de conexão, não existia conectividade. Não existia. Eu me lembro, uma das grandes coisas que a gente fazia, por exemplo, quando eu fui, as encomendas dos meus colegas lá para os Estados Unidos eram: Cláudio, vai para a biblioteca, por favor, faz a revisão bibliográfica para mim e traga os papers. Aí eu trazia as caixas, ou então microfilmava. Você já era um Google, né? Eu era o Google. Era o Google do México. Aí os colegas do Gade Leite, da Unesp, da USP e tal. Aí eu me lembro que quando eu cheguei lá na casa do Raizildo, em 87, e ele me mostrou, rapaz, um computador maravilhoso, um 386. Ele pagou uma fortuna e rodava, como era maravilha. Bem flagrante. Um visorzinho assim, já preto com letra verde. Véspera do Pentium já agora. E aí eu me lembro que ele me apresentou o Dr. Harvey, que era, a gente rodava programa de least square e maximum likelihood, quadrados mínimos e máximo verossimilhança, rodava usando o programa do Harvey. E o Raizildo sabia esse programa, assim, igual o arroz com feijão. Aí eu aprendi com ele. Você consegue lembrar, por exemplo? E em 88, aconteceu a fundação, final de 88, do PMGRN, Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore, dentro do Departamento de Genética e Matemática Aplicada à Biologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ali é que nasceu tudo. 1988. E ele surgiu numa reunião na casa do Newton Camargo Araújo, onde estavam Cláudio Sabino Carvalho, Raizildo Barbosa Lobo, Newton Camargo e eu. Eu fazendo mestrado, novinho. E aí eu só escutando. E aí, país numa economia super tranquila, inflação de mais de 3.000%. Nossa, delícia. De manhã, né? Você lembra? Do pãozinho de manhã, à tarde era uma coisa de louco. Quando eu conto isso para os meus filhos, que a gente soltava uma tabela de preço de manhã, que ela durava até meio-dia, depois soltava uma tabela de preço à tarde, a pessoa falou assim: o que é isso? Era exatamente assim. E aí eu queria te perguntar o seguinte: é difícil, eu não consigo lembrar, mas, por exemplo, o rebanho brasileiro nessa época aí não devia ter mais de 120 milhões de cabeças. Não. Pelas estatísticas aqui. 130. O rebanho americano talvez fosse maior do que hoje. Era maior do que hoje, porque eles reduziram paulatinamente. Eles aumentaram a produtividade e reduziram o tamanho populacional. Isso é uma coisa que eu quero te provocar aqui, porque quando você vai contar na história, quando você vai e busca um conhecimento e traz, o que você faz com a inteligência do local? Você eleva. Claro. Quando você reúne um grupo de pessoas, como, vamos reunir aqui em torno do ABCZ, que, se não me engano, é a maior associação do mundo hoje de criadores. Exatamente. Então,
eu trago para o dia de hoje, onde eu vou arredondar valores. Brasil com 200 milhões de cabeça, os Estados Unidos com 90 milhões de cabeça, a China com 94 milhões de cabeça. Só que os Estados Unidos com 90 produzindo 12 milhões de toneladas de carne, 12 milhões e meio. Brasil com 200, mas produzindo 9 milhões e 800. Tá? A China não vou me lembrar. Mas o que eu quero provocar aqui? Meu amigo, o animal, eu vejo ele como uma máquina conversora. Eu vejo ele como uma colheitadeira, né? Onde, de um lado, por exemplo, você participa da Embrapa há muitos anos, a Embrapa tem uma responsabilidade muito grande por essa potência que o Brasil virou. Então, hoje, falar de braquiária é uma coisa fácil. Falar de cerrado, agricultura tropical, hoje tudo é fácil, porque já desenvolveu. Mas falar isso na década de 70... Falar isso na década de 80, por exemplo, eu fui pecuarista de leite na década de 80 e depois a minha família comprou fazendas no Corte. E, cara, no Tocantins, que não existia, era Goiás, numa época que não tinha ponte, era balsa, não tinha telefone, era PBX. Sequer tinha álcool na região, tinha que levar na carroceria da caminhonete, senão você não voltava. E outra coisa, os postos fechavam às 8 horas da noite. Exatamente. Então, o que eu quero te perguntar? Quando a gente fala dessa questão da genética, para você entender, do que a gente estava discutindo lá no final da década de 80, por exemplo, eu entrei na inseminação em 84, vi o que aconteceu na nossa propriedade, né? Eu fiz o curso de inseminação, vou lembrar até o nome da empresa, Monta, Martiga. Fiz o curso no Carnaval e foi meu presente de 15 anos, foi o botijão de sêmen que meu pai me deu. Quando a gente passa para o Brasil da década de 90, já é um Brasil muito diferente. Sim. Porque a gente sai do Sarney, passa pelo Collor, passa pelo Itamar Franco, que é o presidente do Real. Fernando Henrique era ministro. Exatamente. Não, Tá? quem fez o Plano Real não foi o Fernando Henrique. Não, foi Itamar Franco. Rubens Recupero. E no Itamar governo... Franco, presidente, e Rubens Recupero, ministro. Exatamente. Aí ele vazou um áudio aí meio ruim para ele. Aí entrou o Fernando Henrique e aí surfou na onda. Exatamente. E aí que eu quero chegar? Presidente. E aí que eu quero chegar? O Brasil dessa fase ele começa a se regulamentar. Então sai a primeira lei de classificação de carcaça em 96. O IATF começa a entrar no Brasil no final dessa década. Então já começa a mudar, né? Se antes eu tinha que ter uma observação. Só corroborando, a primeira avaliação genética por modelo animal lançado pela USP sai em 95. E nós discutimos a possível implementação em 89, no Congresso Mundial de Genética aqui no Brasil. Que eu queria que você falasse um pouco, para a nossa audiência entender o seguinte, que quando a gente está lá pesquisando, estudando, viajando, meu amigo, e, na realidade, fazendo um trabalho de base, demora um tempinho, né? Até que as coisas sejam testadas, comprovadas e chegar onde está. E por que eu estou fazendo essa provocação? Uma coisa é ter um problema e não saber de onde vem esse problema. Outra coisa é ter o problema, saber de onde vem, mas não ter uma tecnologia. E tecnologia no sentido de fazer algo diferente do que vinha sendo feito. Não é a tecnologia no sentido da eletrônica, não. E outra coisa pior de todas para mim é ter o problema, saber de onde vem, ter a tecnologia desenvolvida e comprovada e não usar. Então o que eu queria que você me dissesse é, quando você sai da década de 80 e vai para a década de 90, você concorda que a gente começa a ver uma mudança grande? Porque eu já estou colhendo o benefício do braquiária que eu comecei a usar lá uma década antes, uma década e meia. A ivermectina que eu comecei a usar também na década de 80. E esses movimentos são complementares. Nós estamos construindo uma pecuária, um agronegócio diferente, concorda? Concordo. Só que ele demora mais um pouquinho. Então vamos lá. Tá? Me conta um pouco disso aí, Então, que é importante, pessoal. Conta a história, né? É lógico, é isso aí. Posso errar por algumas coisas. Então vamos voltar primeiro ao Cerrado. A Embrapa foi fundada na década de 70 73. pelo presidente Médici e depois o ministro Alisson Paulinelli, Cirne Lima, Alisson Paulinelli. Aí já passa pro gás. Isso, já passa pro gás. E a Embrapa Cerrados também foi criada nessa época. Qual que era a meta, a função, plano da Embrapa Cerrados? Plano diretor é atender, gerar soluções tecnológicas para os produtores no bioma cerrado. O cerrado era um solo ácido, você só tinha árvore torta para tudo quanto é lado, aquele negócio todo, não dava nada.
E a Embrapa Cerrados, aí a Paulinelli mandou um bando de gente, de pesquisadores para os Estados Unidos, para a França, para tudo quanto é lugar. Ó, vocês vão se capacitar e adaptar, ter conhecimento e massa crítica para que vocês possam gerar tecnologias para que nós possamos aumentar mudar essa situação do Brasil, esses índices de produtividade agrícola, Ou seja, tinha um bocado de visionário lá, né? Tinha indicadores agronômicos e isotérmicos horrorosos. Aí houve a primeira revolução, fixação do nitrogênio no solo, uma pesquisa da nossa indicada a prêmio Nobel, a doutora Joana Dobenheiner, da Embrapa Isso Solos. que época que era mais ou menos? Não, final da década de 70. Aí a Embrapa, inclusive, doutor Pérez, doutor Pedro Arraes, na Embrapa Arroz e Feijão em Goiás, e vários outros que eu posso, Edson Lobato, dentre outros, eu não vou falar nome aqui, senão eu vou esquecer. Então, vou ser injusto, mas houve uma revolução, falar, pô, vamos botar soja no cerrado. E olha só uma coisa importante, hein? E a soja fixava nitrogênio. E O olha que esse solo precisava? Fixação de nitrogênio. E olha que coisa interessante. Transformar esse solo no cerrado. Quando a gente volta uma década antes, nós vamos ver alguns atores também visionários, um deles chamado JK. E esse tal de JK tinha um amigo chamado Hugo, lá da Exalc. E esses dois conversavam muito um com o outro, sabe? E falava assim, rapaz, eu vou trazer um trator aqui, vou mandar pra aí, você ver o que faz com esse negócio aí. E aí um doido falava com o outro e fazia alguma coisa, e falava, rapaz, eu descobri que dá pra fazer não sei o que aqui. Ele falou, isso aqui precisa virar uma coisa do governo, né? E olha só, rapaz, um presidente, o outro reitor, passa um tempinho e o Hugo, o doutor Hugo, vira ministro da Agricultura do Castelo Branco. Isso. E a gente começa a fazer o projeto de de mecanização. Mecanização agrícola. Exatamente. Que dá nascimento para empresas, inclusive de amigos nossos, como o Marquinhos da Planalto, que o avô dele começa a empreender nessa época. Exatamente. Então, um visionário do lado. Quem cresceu muito foi o Chiro, né? Pai do Chiro nessa época. Na Jacto. Na Jacto. E olha que coisa interessante. Um visionário aciona outro, hein? Sim. Tá? Então, o que você está falando já no final da década, já é de outro visionário falando e que o outro já está colhendo. Então, vamos lá. Chega lá na frente agora. Aí, concomitantemente, antigamente Cerrado era pastagem nativa, aquela coisa toda. Você trouxe uma sorte. Exatamente. E aí, uma equipe no qual eu me lembro bem que foi liderada, coordenada, junto, foi para trabalho entre Embrapa Cerrados e Embrapa Gado de Corte, lançaram um capim chamado Andropogon goianensis. Eu brinco. Isso é década de 80. Isso. Isso eu lembro de eu comprar. Eu lembro de eu comprar. Eu me lembro que aí já na gestão do Dr. Carlos Magno, na Embrapa Cerrados, a gente brincava. Toda cidade do norte de Goiás, que na realidade era norte de Goiás mesmo, porque Tocantins era só foi em 89, né? 88. Inclusive, essa fazenda que eu trabalhei uns anos, que era a fazenda da indústria da minha família, era em Natividade. Pois é, Natividade. Era hoje é uma grande... Era Goiás. Hoje é então, deveria ter uma estátua de uma folha de andropógon em cada cidade desse nortão aí, goiano. Sabe por quê? Porque o andropógon viabilizou a pecuária, mudou, tirou aquele capim barba de bode, aquele capim nativo horroroso, e começou, então, viabilizou a pastagem cultivada no norte goiano. Mas era um capim de águas. Além disso, com uma pequena correção de solo, recomendações de solo, do estudo do doutor falecido Djalma Martinhão, entre outros, falou, olha, você vai plantar braquiária, as recomendações de fertilização do solo, calcareação, essas recomendações básicas. Braquiária, uso de calcário, adubo e andropógon começaram, bom, eu tinha um capim de água, tinha um capim que aguentava seca, e aí veio o quê? A braquiária brisanta, cultivar marandu, o nosso popular braquiarão, que é uma tecnologia que persiste até hoje,
mas é um capim que tem 40 anos de lançamento. E aí, só para o pessoal leigo, que tem Então tem gente que não sabe essas tem gente que é histórias. do setor, mas tem muita gente da nossa audiência que é leigo. Então, por exemplo, só explica o braquiário a questão da raiz, porque tem água em cima e tem água embaixo, né? E quando você tem um cultivar que consegue colocar suas raízes mais o voltante vai profundas, lá embaixo, busca água. pronto, só para o pessoal entender, Entendeu? o cerrado tem menos água em cima, mas tem boa quantidade de água embaixo. Então, se você A tecnologia... corrige o solo, que eram solos ácidos, se você corrige o solo, dá um pouquinho de comida, de fertilizante, e você... Comida para o solo. Comida para o solo, aí. Porque Coisa tão lógica que nós não aprendemos até hoje, né? Exatamente. Aí começaram a implementar a soja no cerrado. E eu me lembro, como se fosse ontem, 1989, uma daquelas idas, 90, eu já estava na Embrapa ainda, Era não na Collor Embrapa agora. Cerrados, já era Embrapa Senagem ainda, e a gente tinha um trabalho junto com a BCZ que culminou com um catálogo de linhagens, isso é outro assunto. Eu, uma vez fui para Uberaba e aí estava conversando com, inclusive foi presidente da BCZ, meu amigo particular, Arnaldo Manuel Machado Borges. Aí o Arnaldinho me levou lá na IP Ouro, falou, Cláudio, estou arrendando isso aqui, ó, entrar com soja, então até que depois eu entro com pastagem e tal, naquela época. Estamos brincando de integração. Aí naquela época ele entrou, começava a entrar a soja no Cerrado, entre Uberaba e Uberlândia, Floresta do Lobo, aquelas bandas ali, aquela terra ali, ninguém queria. Era terra de graça. 3 décadas atrás. Exatamente. Então, nessa época, isso tudo viabilizou pastos de excelente qualidade e uma exploração muito eficiente na pecuária de corte da região. Uberaba, na meca do zebu. Pronto. Então, aí, soja entrou com tudo, começou a entrar naquela região e o pessoal arrendava, fazia parceria geralmente com gaúcho, gaúcho plantava 4, 5 anos, depois deixava a pastagem formada. Aí você punha o boi em cima. Aí, olha só, vamos fazer uma correlação aqui. Década de 90, esse tal de China não existia, sabe? Existia lá, mas não existia aqui. Então, por exemplo, o grande mercado nosso externo era a Rússia. Sim. E a gente falava de vender carne a $1.600 a tonelada. Então, por exemplo, hoje o mercado está em baixa, porque a China derrubou o preço, mas ele em baixa está $4.000 e poucos. Tá? Correto. Que é 3 vezes o que era a carne da década de 90. Meu amigo, coloca isso em dólar que dá uma valorização. Com certeza. Então quando a gente pensar assim que a pecuária é mau negócio, meu amigo, compara com outras coisas que você vai ver que é bom negócio é mau negócio dependendo de como você está operando, tá? É mau negócio porque pode ser mau negócio se o cara for mau gestor. Né? Eu ouvi, eu estava morando nos Estados Unidos uma época e aí um amigo falou assim, você sabe qual é o melhor negócio do mundo? Eu falei, não, uma empresa de petróleo bem administrada. E sabe qual é o pior negócio do mundo? Uma empresa de petróleo mal administrada. Ele estava contando o caso de uma família poderosa lá que foi política e dona também de... E brincando, não vou falar os nomes não, senão fica suspeito. Mas é a mesma coisa da pecuária. Né? Não é a pecuária que é ruim. A forma como a gente exerce a atividade da pecuária que pode dizer se ela vai ser uma atividade boa ou não. Agora, eu te provoquei essas coisas porque, cara, pensa num cara incomodado. Por isso que eu usei a frase de assim, saber o problema, ter a solução e não adotar. Cara, nós estamos falando de 30 anos atrás. Esses movimentos. E hoje, Cláudio, me refresque a memória, mas se eu não estiver enganado, nós temos 1/4 do rebanho só hoje fruindo do benefício, vou falar assim, da inteligência genética. Eu tenho hoje 70% hoje do meu volume de pastagem com algum grau de degradação. Sim. Cara, falando em números, isso é quase 100 milhões de hectares. Sim. Tá? Que é mais do que eu tenho de área plantada hoje, com soja, milho, sorgo, não sei o que, tal. Então, assim, eu tenho uma ineficiência no meu negócio Brasil. Cara, eu sou ineficiente para fazer pasto, eu sou ineficiente para lotação, eu sou ineficiente para cria, eu sou ineficiente para recria, eu sou ineficiente ainda na logística. Ou seja, tem tanta ineficiência ainda nesse país que com toda essa evolução, Cláudio, nós estamos na porta de entrada ainda. Pois é. E aí eu
eu quero terminar aquela pergunta anterior. Então, Do que muda, né? Quando estuda aqui. Muda, exatamente. Então, por exemplo, nós tivemos aí a braquiária, tô falando do bioma cerrado, né? Braquiária, o andropógon, a técnica andropógon, braquiária brisanta, cultivar marandu, que é o braquiarão, que antes era braquiária decumbens, que é a braquiarinha, né? Então, houve aí pela Embrapa vários lançamentos de cultivares, inclusive novos pânico, que antigamente você tinha colonhão. Aí você depois teve quem? O Tanzânia, para terras mais nobres, as terras de Baixada, aqui do estado de Goiás, Vale do São Patrício, essas terras mais latossolo vermelho, né? Aqui, e Mato Grosso do Sul, aí é o colonhão, terra de Bacuri, né? Vamos dizer assim. Então, aí, esse avanço, o que coincidiu na década de 90? Lançamos aí as primeiras avaliações, aquele programa de avaliação que ficou patinando com menos de um dígito de fazendas durante 10 anos, ele foi crescendo exponencialmente. Quantos anos? 10 anos não tinha 10 fazendas. Nós não tínhamos 10 fazendas no programa Nelore. Aí em 96 fundou-se a NCP, já tinha aí umas 20 e poucas fazendas, e até o final de 90... Nessa época, se não me engano, quando começou a chegar aí a TF no Brasil, tinha 2 técnicos que davam conta de fazer isso. Sim, até... Hoje deve ter 7.500, mais ou menos. 7.500. Tinham 2, cara. Eram 2. Então, até o final de 90, início de 2000, aí, quando foi em 97, aí eu voltei para os Estados Unidos, que é um tempão, em 96, aí já 96, 97, o chefe da Embrapa Roosevelt, lá nos Estados Unidos, me entregou um calhamaço de resultados. Então lá, João Kutikuski, João K, Itamar, tal. Aí eu li aquilo tudo. O que você está querendo me entregar? Coisa de agricultura? Eu falei, não, lê esse troço aí. Aí eu li. Era o sistema Barreirão. Eu li e falei, pô, esse troço é fantástico na parte agrícola, mas o componente animal aqui tá manco. Você está usando tatu com cobra, você não tem validação. Você produz uma capacidade forrageira, uma integração à lavoura e pecuária, não com plantio direto na época. Se alternava milho, ou usava milho, ou arroz, principalmente na época. O milho, o sorgo, e você plantava as lavouras, colhia os grãos e ficava com pasto. E quem que ia usufruir desse pasto de qualidade? Genética sofrível, um gado colorido, um gado horroroso, os gabiru. Então, você dava gasolina, o pessoal mais novo não sabe, né? Dava gasolina azul para Fusca, mas vamos traduzir, então vamos para a década atual. Dava uma gasolina Podium aditivada com um Fiat Mille. Não tinha sentido. Então, aí, ele na época, o Pedro Arraes, ele falou comigo, ó, pois é, monta um negócio aí para a gente validar esse componente animal. Final da década de 90. Final da década de 90. Aí eu vim para Goiânia. Já tinha passado no colo, já tinha final Henrique, já estava entrando no segundo, Fernando Henrique. Exatamente, FHC 2. Teve aquela crise louca em 98, 99, com a desvalorização cambial. E aí nós começamos... Estava casando naquele ano. E digamos que a lua de mel ficou quase ficou lua de fel na época. Aí, Gilson, foi muito interessante que aí nós usamos as tecnologias de integração lavoura e pecuária na época disponíveis, né? Não havia plantio direto até então. Então, de 98... Plantio direto, o corte é o quê? 2000? 2001. 2001. Então, de 97 a 2001, mais ou menos, eu só trabalhava com meus colegas da área agrícola, João K, Tarcísio, Cobut, Balbino, todo mundo trabalhando com arado, Iveca. Aí depois eles começaram, Tarcísio, Cobut e o João, começaram a entrar com plantio direto. E, como sempre, a gente tinha um projeto com um gado melhorado que usufruía dessas pastagens. E aí eu sempre brincava com o Tarcísio, não é grão, não é carne por hectare,
é real por hectare. Porque ele colhia a soja, a gente entrava plantando capim, o milho, o braquiária, ou na sobremeadura, ou então fazia o milho safrinha já com capim, e logo depois ele me entregava um pasto de qualidade. Aí eu entrava com componente genético animal, que ajudava e a gente mensurava para ver a contribuição desse componente genético para a sustentabilidade do agroecossistema. Então, nós já estamos falando aí Ou de seja, 2003, a pauta 2004. ESG já estava sendo trabalhada. Exatamente. E aí, o João Castro sempre falava, tem mais de 75% de pastagem degradada desse país em algum estádio de degradação. Desde aquela que você renova por manejo, divide os pastos, ao estádio 2, que você faz uma adubação aliada à divisão dos pastos, ao estádio 3, que você renova, não reforma, mas você renova, troca gramínea, né? Troca o cultivar. Troca o cultivar e mete o pau, e enfim. E aí, a cada dia que passava, a gente ia tendo resultados melhores. Foi aí que originou o teste de desempenho de touros jovens, que era originalmente uma simples prova de ganho de peso. Então, olha só, cara, você já andou uma década. Pois é, eu andei uma década. Olha só, uma década. E aí que parece que é muito, é nada, do ponto de vista histórico. Tá, mas aí, de novo, o que é a frustração que eu tenho? Quanto que o setor está usufruindo disso? A numérica, a grande numérica do setor. Cara, é uma coisa que deixa a gente frustrado. Sim. E aí vamos dar um número aqui, Cláudio. Olha só o impacto. A tecnologia existia. Pronto. E o pessoal não usava. E aí, olha só. Até hoje não usa. Vamos falar em número. Hoje a gente comemora, Brasil, maior exportador do mundo de carne, de soja. Beleza, tem que comemorar. Mas vamos só lembrar, safra de soja Brasil, 99, 2000. Sabe quanto foi? 30 milhões de toneladas. Qual que é a safra desse ano prevista? 155, 154, 160? 155. Amigos, 155 milhões contra 30. Eu estou falando de 99, 2000 para 2023. Nós estamos falando em 22 anos, 23 anos. Cara, você tem noção do que é isso? Agora, tem gente fruindo benefícios disso? Tem. Por isso que eu falo assim. Agora, a diferença é quem está fruindo quanto do quê? Quantos estão produzindo 80 sacas de soja e quantos estão produzindo 35? Quantos estão produzindo 80 arrobas por hectare e quantos estão produzindo 6? Exatamente. Quantos estão com a taxa de lotação abaixo de 1 UA e quantos estão com 10 UAs? Não, tem gente aí, hoje em dia, na seca, você ainda tem meia UA por hectare, nas águas 1,2. Aí do lado, mesmo padrão de terra, você tem um cara trabalhando seca e água com 3. Então, eu agora quero te contar. Qual que é a diferença? O solo é o mesmo. Solo é o mesmo, o hectare tem 10 metros quadrados. Não mudou. 12 meses. A área de um e de outro é a mesma 12 coisa. 12 meses por ano para os dois. Exatamente. Água e seca todo ano tem água, todo ano tem seca. Então, cara, como eu sou um pouco mais burro, né? Eu preciso solicitar a ajuda dos inteligentes aqui. Eu vou te contratar agora para ser o estrategista de uma empresa que tem 850 milhões de hectares, dos quais eu estou usando 350, mas eu quero pegar 150 milhões de hectares dessa minha empresa. Eu estou com um rebanhozinho de 200 milhões de cabeça nesses 150 milhões. E eu estou precisando fazer uma realocação de capital, de área. Como é que eu faço para colocar esse meu rebanho num espaço menor? Com as tecnologias já desenvolvidas, você acha que dá para me colocar no espaço de quantos? Desses 150 milhões que eu estou usando, eu daria conta de diminuir para quanto? Metade. Metade? 75 milhões de hectares. Então eu poderia pegar os outros... Usando tecnologias de integração lavoura e pecuária, usando melhoramento genético aplicado, usando nutrição de precisão, respeitando. Você não dá vitamina, você não dá uma comidinha para uma criança e você come outra coisa? As recomendações nutricionais, minerais de uma criança não é diferente de um ser humano adulto? Pois é. Então você tem nutrição, você tem genética, você tem pasto, gestão, né? Então tudo isso. Então é aquela velha equação. Produção é igual a genética mais ambiente e a interação entre esses componentes. Então, simples assim. Partindo do pressuposto que já está tudo colocado, o que está faltando? Ô Justo, eu nem diria que eu não sei se é transferência de tecnologia, mas eu vou te falar a palavra mágica. Comunicação e adoção. Então,
Porque assim, eu fico falando muito de mindset, de Aham. mentalidade. Mudar a mentalidade das Eu pessoas. falo, o principal ofensor nosso hoje é a mentalidade. Nós somos o maior inimigo nosso nessa minha empresa grande que eu te falei, tá? Porque assim, de novo, os problemas estão postos e as oportunidades estão postas. E as tecnologias existem. E pronto. Então, a demanda de alimento já está posta. Nós já temos um mundo hoje de 8 bilhões de crescente. pessoas. Ah, vai chegar 9.500, 9.700 ou 10. Minha amiga, não sei, mas já tem 8 bi para alimentar e está faltando. Correto. Beleza. Nós não podemos prescindir do consumo de proteína. Porque a nossa formatação não permite que a gente viva sem proteína. Então eu posso escolher a proteína, mas não abdicar do uso de proteína. E para produzir qualquer proteína animal ou vegetal, eu preciso de uma disponibilidade grande de terra, solo, de água e de sol. Nós estamos Sim. no solar. Eu estou enganado, essa minha empresa, que funciona num trópico, num país tropical, ela tem uma boa disponibilidade de terra, de água e de sol. Correto. Eu já desenvolvi tecnologias para usar solos que antes não dava conta de usar, né? Hoje, vamos lá. Embrapa Soja, onde que ela é? Em Londrina. Foi fundada na década final da década de 70 para 80. Plantava-se soja em climas temperados. Rio Grande do Sul, até Paraná. Hoje, os maiores produtores de soja, Centro-Oeste. tudo Centro-Oeste, Mato Grosso, Rondônia, Bioma Cerrado. bioma cerrado, né? Goiás agora quer ser o maior produtor de grãos do Brasil, Oxalá. Tocantins e Matopiba. Então mudou totalmente o ambiente. Isso Muito é fruto rápido. de quê? De tecnologia. Tecnologias, inclusive, que a Embrapa contribuiu muito. Então, assim, você tem que ter essa mudança, né? A adoção da tecnologia, mudar a sua cabeça e fazer. Eu te fiz essa pergunta porque o seu lado de prestadio, dá uma contribuição muito grande para um projeto que eu sou um dos cofundadores e dos líderes, né? Nesse espaço aqui eu tento não falar sobre aspecto comercial, mas é um projeto que trabalha na mudança de mindset, Okay? na conscientização de que o que está posto precisa ser aproveitado e está tudo à mão, que é diferente de estar na mão, mas pode estar na mão se a gente quiser. E aí eu provoquei com esse negócio da população mundial, porque assim, com um trabalho ainda muito ineficiente, porque nós temos ainda muita ineficiência na nossa empresa, essa empresa que eu falei que eu tenho é o Brasil, que eu sou acionista dela. Certo. E um acionista bem comprometido com ela. E filho de outros que foram também muito comprometidos com essa empresa. Com todo o volume de ineficiência, a gente fez uma operação que nos colocou como o maior exportador de carne do mundo, que é fonte de proteína animal, como um dos maiores exportadores e produtores de frango, de suíno. Então, somos hoje os maiores produtores de proteína. Seja na forma, você pode escolher qual que você quer. Vegetal ou animal. Se é animal, você pode ter suíno, bovino, E aí, Cláudio? ave, peixe. E aí é que eu fico vibrando com o futuro, e por isso que eu falei que nós resolvemos empreender esse projeto, porque quando eu penso no futuro e olhando o presente, 36 ou 38% da proteína de bovinos do mundo está em 2 países. Brasil. E Estados Unidos. 72% da soja do mundo está em 2 países. De novo, Brasil e Estados Unidos. Que são países do novo mundo, tá? Sim. Nós não somos do velho mundo e nem somos da antiguidade oriental, tá? Correto. Então nós somos o novo mundo. E aí vamos dizer, cara, quem dá conta de atender essa demanda agora somos nós. Porque quando falam em disponibilidade diária, de sol, de água e da rapidez que precisa produzir, que já que nós falamos que a terra degradada significa que ela já foi aberta em outra época. Então não precisa desmatar. Então eu posso fazer uma equação agora, por isso que eu estou falando que eu quero te contratar, né? Para essa minha empresa nacional, porque eu posso dobrar a minha área plantada hoje, manter meu rebanho,
melhorar minha produtividade e qualidade do produto, ou seja, eu posso produzir mais carne de melhor qualidade, porque a genética me traz essa possibilidade. Sim. Eu posso aumentar minha produção de grãos e vai me colocar mais parrudo ainda na exportação, que é importante, porque a gente precisa capturar reserva de divisa. Claro. E o mais importante, mantendo o nosso poder de ser o líder da biodiversidade. Sim, nós não estamos falando de desmatar um pau. Nada, e pelo contrário, nós vamos agora regenerar. Quando você fala aí para nosso papo aqui, É. só para reforçar, quando você desdobrar a área plantada, você está entrando em área já antropizada, já em área que já está aberta. Exatamente. Você não está entrando em bioma, desmatando um bioma. Então, Você- você Mata você Atlântica, concorda que isso é um Cerrado, dispositivo de Amazônia. proteção da Mata, da Mata Atlântica, é um dispositivo de proteção da Amazônia Tem alguém que conserva mais do que o produtor brasileiro, Gilson? e não recebe nada por Não isso recebe nada. ainda. Exatamente. Olha as Essa vai ser uma das defesas nossas, serviços Exatamente. ambientais. Olha o serviço ambiental que o nosso bom produtor rural faz. Aí é que a gente tem que chegar. Bons produtores, bons empresários, meu amigo, são os caras que fazem o negócio direito. Não é o cara que é grande. Isso não tem a ver com tamanho, isso tem a ver com mentalidade. Isso tem a ver com eficiência. Exato. E Você eficiência, pode ser pequeno e altamente eficiência eficiente. tem a ver com mentalidade. Exatamente. Você ajustou a mentalidade, vai embora. Então, o que eu me animo? Eu sempre tive o sonho, meu amigo, de ver o Brasil numa posição diferente. E eu já tinha esse sonho desde de moleque. Eu queria ser presidente da República quando eu tinha 7 anos de idade. E aí eu cresci ouvindo idealistas como meu pai, né, meus avós, que sempre foram muito dedicados, e tive grandes líderes me ensinando. Aprendi muito com meus irmãos, aprendi muito com os meus amigos, continuo aprendendo aqui com meus amigos. Mas eu sempre fiquei frustrado. Eu acho que eu sou da geração do frustrado. Que sempre eu vejo chegar e passa a vez, passa a vez, passa a vez. Mas agora, Cláudio, no meio dessa crise, meu amigo, nós estamos numa crise mundial, não é uma crise nacional mais. Tirando uma parte do leste asiático, o resto do mundo tem crise. A China. Mas Estados pela Unidos. primeira vez eu vejo uma situação real do Brasil ter um protagonismo. Olha só, um protagonismo em cima do que ele já tem desenvolvido. Dos 20% de biodiversidade que está concentrado aqui, do volume de áreas agriculturais atropizadas. Antropizadas. São áreas já abertas Ou seja, que estão aí. no volume de produção que eu tenho já de bovino, de aves, de suínos, da capacidade que eu tenho com a proteína de peixe. Nossa. Tá? E com uma grande vantagem, o meu mercado interno é pequeno. Porque assim, eu tenho o bloco dos grandões, China e Índia com 1.400 bi. Eu tenho um bloco intermediário de países grandes, dos quais nós fazemos parte, que são os de 200 a 350. Nós, Estados Unidos, e aí tem um monte de gente aí nesse meio caminho. E temos mais 160, mais ou menos, 165 países menores, reconhecidos pela ONU, para serem abastecidos. Mas como o nosso mercado é pequeno interno, nós temos uma vantagem grande. Dá para a gente melhorar o consumo desse mercado interno, Sim. tratar melhor ele, gerar mais riqueza, distribuir essa riqueza para os nossos produtores, para os nossos comerciantes e continuar sendo uma máquina exportadora. Então, assim, às vezes as pessoas falam que eu sou contra o grande agronegócio, ou a trading, ou o grande frigorífico, porque os temas que eu falo são polêmicos. Não. Sou a favor e parabenizo todos eles. O que eu não gosto é de ver uma massa de gente excluída. E quando eu falo massa de gente excluída, significa mais de 500 mil pecuaristas excluídos desse modelo. Tá? Correto. Eu estou vendo um monte de produtor, porque, por exemplo, nós temos mais de 5 milhões e meio de propriedades rurais, mas plantando soja tem 243. Então tem muita gente que não está se beneficiando desse negócio da exportação e da produção de proteína vegetal. Então o que eu defendo eu quero que o grande cresça, mas eu quero que o pequeno também cresça. Eu quero que o pequeno tenha essa oportunidade. A tecnologia é transversal, Gilson. Por isso que eu fui Então, por empreender isso que eu junto com falo, os sócios numa plataforma. Não existe solução para o pequeno, médio ou grande. Existe solução para o produtor. Não importa o seu porte. O que muda é a mentalidade desse produtor e como ele adota essa tecnologia. Rapaz, você pega os pequenos produtores. Junta 15, junta 10, faz a puta de uma cooperativa. Isso que eu queria te perguntar. Como você compra junto, vende junto. Esse modelo é usado. Isso que eu queria te perguntar. Você, como eu falei que prestadio, você está nos ajudando, nos mentorando, sendo o nosso conselheiro.
tem hora que me dá uma desanimada, Cláudio, que eu falo assim, rapaz, eu acho que eu bati a cabeça em algum lugar, eu tropecei e bati, não sei, ou eu, algum sócio. É ilusão, cara, querer que esses pequenos consigam adotar essas tecnologias, consigam mudar o perfil das suas propriedades, consigam comercializar seus produtos diferentes, consigam utilizar o benefício da genética. Isso é uma ilusão minha Não, ou isso é fato, é viável? é fato. Se você, por exemplo, eu poderia dar aqui diversos exemplos, mas primeiro que eu não tenho autorização para falar, né? Falar da Fazenda A ou Fazenda B. Certo. Segundo, que eu posso ser injusto, porque eu vou esquecer, mas, por exemplo, você imagina, você vai numa central de inseminação, você vê aqueles touros maravilhosos vendendo sêmen e tal. Você imagina o quê? Que são sempre de grandes produtores, não é? Uhum. Eu tenho essa impressão. Tá errado? Então você pega um projeto igual aqui, por exemplo, Centro de Desempenho Animal da Embrapa Cerrados, teste de desempenho de touros jovens. Só pode te dar um exemplo. Pesagem preliminar agora 2023, coisa de 15 dias atrás. Eu olhei lá, entre os 10 primeiros, tem, se eu não me engano, 2 ou 3 tourinhos De graça. altamente promissoros de proprietários que não têm mais do que 100 vacas. Ou seja, Pequeno mesmo. por exemplo, 100 Então, vacas aí, eu coloco numa propriedade de que tamanho, Cláudio? olha, 100 vacas, você 100 bem hectares. manejado, 100 vacas, você vai trabalhar com, por exemplo, essa propriedade que eu estou me referindo, ela tem, vou chutar, você me lembra bem, ela tem 70 hectares muito bem manejados, e piquetado, certinho, pastos Tecnificado. e simplão, tecnificado de maneira simples. Então, o que ele usa? Cercas estruturais normais, mais as divisões de pasto, tudo cerca elétrica, energia solar, né? Pastos. Não, se eu não me engano, eu acho que tem um piquete de braquiarão. Lembra que eu te falei que o braquiarão é uma tecnologia de 40 anos atrás? As outras são o quê? Os outros piquetes? Paiaguá, que é uma braquiária brisanta lançada pela Embrapa Cerrados, Embrapa Caticoite, deve ter alguns 5, 6 anos, se eu não me engano. E o capim de água muito eficiente, que é o capim Quênia, que é um pânico máximo, e também tem o Zuri. Aí eu te falo aí, numa pequena propriedade o cara tem 4 gramíneas diferentes. 3 mais flex, né? De utilização. Aliás, perdão, uma mais flex de utilização, Paiaguá, mas que segura a seca. E 3 capins de águas específicas, onde ele carrega na lotação animal. E uma genética de ponta. Uma genética de ponta, o cara já é associado da ANCP, está dentro do programa Nelore, só usa touros top na fazenda, insemina e tem um touro de repasse. E esse cara é um fornecedor de origem, concorda? É um fornecedor de origem. Ele está preparando o início de uma pecuária de qualidade que vai ser exercitada nas outras etapas. E se esses animais dele continuarem indo bem no teste de desempenho de touros jovens, vai acontecer de 2024, hora que as centrais vierem identificar e contratarem os touros, se os animais corresponderem, pronto, você tem um produtor que tem aí 60, 70 vacas, com touro, cabeceira e bombando em central. Aí eu te pergunto, aonde que o pequeno não tem chance? Aonde que o pequeno não é bom? Eu estava visitando uma central uma vez, ele me falou que um touro, em média, colocando o que se vende, o que não vende, tal, podemos falar de 10 a 15 mil doses por ano. Em média. Tem touro que... Vende 30. 25, 30. Mas falou assim, olha, de 10 a 15. Eu falo, gente, quantas vacas um touro cobre? Um touro ao ano? Vamos pensar, touro jovem até bombando aí, de 20 a 30. 25. 20 até 25. Olha o que a tecnologia faz. Sim. Pega esse e coloca fornecendo 15 mil doses de sêmen. Se a gente colocar com 2 protocolos, por exemplo, são 7.500 vacas sendo cobertas por um touro, né? Correto. Então, por que eu tô falando isso? Porque esse faz parte daquela contratação que eu quero fazer de você, tá? No Brasil. Porque só em Goiás, fazendas até 200 hectares e até 500 hectares, nós estamos falando de 21 mil e 19 mil. Somando até 500 hectares, são 40 mil propriedades.
Aí você tira uma parte. Não, aí não importa se é gado de leite ou gado de corte. Então, Goiás tem uma combinação imbatível. Então, com todo respeito aos demais estados, né? Mato Grosso, aquela potência mais com problema de logística. Então, eu vejo agora, e queira ou não queira, essa plataforma que eu falei surgiu também em Goiás. Esses profissionais que estão sendo arregimentados e atraídos por essa boa causa, por um bom propósito, a maioria estão em Goiás. E também vindo gente de fora querendo participar. Então, como nós temos aqui uma limitação de tempo, eu quero te fazer um convite agora para a gente tentar encerrar isso e contando com com o seu brilhantismo, com a sua inteligência, que é muito rara, cara, tenta dar uma mensagem para esses nossos colegas heróis, que eu falo assim, Heróis da Resistência? primeiro eu falo, o primeiro título nosso é ser sobrevivente. E agora, além de sobrevivente, nós somos herói mesmo, porque não é brincadeira sobreviver a tudo isso, não. E nós vamos ter ainda 1 ano e meio muito difícil pela frente. Não vamos nos iludir não, porque assim, o final de 2023 tende a ser muito difícil, 2024. Mas a boa notícia é que 2025 vai ser um excelente ano. Não tem tempestade que dure para sempre, nem bonança. E olha, 2025 vai ser um excelente ano. A gente só precisa sobreviver até lá, tá? Exatamente. Então, assim, tenta dar uma mensagem final para a nossa audiência, para essa nossa turma, assim, como a gente deveria se movimentar, cara? Olha, eu acho o seguinte, o momento agora, nós estamos numa conjuntura de mercado que não depende só da gente, é mundial, né? Eu acho que, nesse momento, quem tiver capitalizado, é hora de se fazer boas compras. Boas compras. E também... Sempre que tem alguém vendendo barato, tem alguém comprando barato. Então que seja quem tiver condição, né? 2, a questão, quem tiver condição ou tá com menos gado nos pastos, aproveite essa estação das águas agora para renovar, para reformar, ou por manejo, ou por adubação, ou renovação, dá uma geral nas pastagens. 3, invista em gestão. Invista em gestão. Vamos fazer as análises direitinho. Não produza seus bois para você ter bois gordos que vai vender para quem? Você tem que fazer um planejamento pecuário. Aprenda o peça auxílio para aprender a travar animais na bolsa. E se prepare, porque quem tiver um gado de qualidade e fêmeas de qualidade, porque ninguém te vende fêmea boa, você tem que fazer, né? Né? Então, você tem que produzi-las. Então, quem tiver material de qualidade e, igual você falou, sobreviver até 2025, esse sim vai surfar na crista da onda. E crise como dessa situação, essa conjunção, the perfect storm, essa tempestade perfeita, eu acredito que a gente não vai ver tão cedo após 2025. Não é só questão do ciclo do boi. É o ciclo econômico mundial. Ciclo econômico mundial, algumas decisões políticas, etc. E nós estamos ocupando um espaço importante. Exatamente. Não tem como não depender da gente. Agora, veja bem, nossos grandes, pequenos e médios produtores, mas principalmente os de médio porte, tem que se organizar, tem que estar de olho nas ações de integração de cadeia, tem que estar unindo, tem que estar atento aos movimentos da integração das tecnologias, para que ele possa, juntamente com outros, estarem melhor organizados para sobreviver até lá e surfar na bonança que eu tenho certeza que vem em 2025. Nossa. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Primeiro pela presença, segundo pelo apoio que você tem nos dado, terceiro por essa mensagem, que assim, ao contrário do que as pessoas acham, quando a gente levanta problema não é para dar uma de fatalista, é justamente para dizer que tem solução para isso e a solução nos coloca no outro patamar. E eu vou me despedir de vocês hoje agradecendo a audiência e dizendo o seguinte: nós nunca tivemos um cenário tão favorável para o país ocupar uma posição de destaque. E para nós, que país é uma composição de nós,
ocuparmos o espaço que nos é devido e que nós nos preparamos, e a conversa de hoje mostrou o quanto nós nos preparamos ao longo das últimas décadas, não são anos, não são décadas, para estar onde nós estamos. Isso que está acontecendo hoje não veio do nada, veio do esforço de muita gente, do esforço de muitos visionários, do esforço de muitos empreendedores e que são sobreviventes, são heróis. Então, muitíssimo obrigado por vocês, até a próxima e vamos em frente que nós vamos conseguir chegar onde a gente sempre sonhou. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.